Boa tarde, pessoal. Já passou do meio-dia. Hoje é domingo, aí finalzinho de fevereiro, ficamos um tempinho sem gravar, né? O tempo foi passando, o trabalho foi acumulando, né? A gente não deixou de trabalhar de maneira alguma, mas as coisas tenderam a ficar um pouco mais complexas. Hoje eu tô trazendo pra gente aqui um conjuntinho que eu fiz, que eu achei que ficaria bem interessante trabalhar esses dois aspectos de maneira colaborativa. Eu trouxe esses dois livros aqui pra gente dar uma olhada neles. Vocês vão achar um pouco estranho, tá? O primeiro é Raízes do Brasil, do autor Sérgio Buarque, e o segundo é esse livro aqui, O Cavaleiro dos Sete Reinos, de George R. R. Martin. Aí logo vocês me perguntam, mano, o que tem a ver esses dois livros? Não tem nada a ver. Por que você trouxe esses dois livros em conjunto? Eu vou falar para vocês que tem alguma coisa a ver sim. Sérgio Buarque de Holanda foi um escritor do século XX. Para quem não conhece, ele é pai do cantor lá Chico Buarque. E ele escreveu esse livro aqui, Raízes do Brasil, dentre vários outros tomos que ele escreveu a respeito do Brasil, de literatura, de história, de remontes, de épocas e várias outras análises assim históricas da coisa. E no Raízes do Brasil ele não deixa de fazer uma análise histórica do panorama geral do Brasil do século XX, do século XIX, do século XVIII e remontando até onde ele conseguia chegar em suas incursões históricas. O que acontece é que no Raízes do Brasil, eu não li o livro inteiro, já digo de antemão, mas ele gerou assim um sentimento que ele explica o seguinte: ele dá um linguajar para gente que é um linguajar bem comum de se entender. Eu, por exemplo, se eu tivesse agora, lá no meu segundo ano do ensino médio, lesse Raízes do Brasil, eu ia ficar um pouco, sabe, mas ia entender o que estava acontecendo nesse livro. Eu vou ler até um trechinho para vocês aqui para explicar como que é a linguagem. Ó, vou ler um trechinho dele, um trechinho aleatório. Ó. Não há dúvida, porém, que o zelo animador dos holandeses na sua notável empresa colonial só muito dificilmente transpunha os muros das cidades e não podia implantar-se na vida rural de nosso Nordeste, sem desnaturá-la e pervertendo-se. Assim, a Nova Holanda exibia dois mundos distintos, duas zonas artificiosamente agregadas. O esforço dos conquistadores batavos limitou-se a erigir uma grandeza de fachada, que só aos incautos podia mascarar a verdadeira, a dura realidade econômica em que se debatiam. E assim ele vai escrevendo. Pois a linguagem do Sérgio Buarque é a seguinte: ele traz para a gente uma explicação de o que acontecia nas épocas, como eram as relações entre os, ah, os agricultores, os senhores feudais, os colonizadores, os bandeirantes, a população em geral, como ela funcionava. E é interessante também que no manejo da ferramenta ele consegue balancear um pouco, tá? E dizer em uma linguagem assim do sertão mesmo, como que se chamavam as ferramentas, as passagens, né? Como, por exemplo, diga-se que o homem vai pegar um arado. Todo mundo sabe o que é um arado, né? Ele pega o arado e ele vai fazer todo um procedimento com esse arado. E aqui em Raízes do Brasil, o Sérgio Buarque ele explica muito bem como que é esse procedimento com a linguagem em que deve ser incuta esse procedimento do arado, né? Que une a terra, une o animal que o carrega,
une os elementos da chuva, da predição do futuro, do que poderia acontecer ali, entende? Então ele vai juntando tudo isso e fazendo. Agora, vocês devem estar esperando. O que isso tem a ver com o Cavaleiro dos Sete Reinos? Na verdade, eu não vou fazer nenhuma comparação com isso aqui. Eu só quero propor a vocês que tentem, para quem gosta muito de fantasia, quem gosta de explorar novos reinos aí, que se pá nem existem. Vocês podem fazer uma comparação literária, como se fosse uma análise real. Porque veja só, aqui dentro do livro do George R. R. Martin, você vai encontrar todo o campo, né? Por mais que aqui, principalmente nesse, lá nas Crônicas de Gelo e Fogo, ele vai explicar um pouco mais a questão da nobreza, o pessoal mais nobre, né? Os protagonistas geralmente são nobres. Já nesse aqui, o protagonista ele é um pobretão que tende a ser um cavaleiro real, mas nasceu em nenhum berço de ouro, sabe? Não é nobre nem nada, e por isso a narrativa já é outro tipo de narrativa. Para quem gosta de fantasia e para quem tem aspiração literária, pessoal, para quem tem aspiração literária, tente fazer um remonte das coisas que você acha mais estranha, que você não entende, mas que ao mesmo tempo você se interessa, sabe? Que parece que, de certo modo, tu consegue ah, trazer para dentro de si as coisas que estão em mudança ali, e que você vê que a sua própria plasticidade neuronal está compreendendo e vendo que as coisas podem seguir por múltiplas direções, a narrativa assim vai, e os elementos fantásticos como dragões, como tudo que for fantástico, que a gente não vê na nossa terra, que a gente não veria em Raízes do Brasil, que é a história do Brasil real, o que isso mudaria na vida, né, em todo o transcorrer das relações que existiriam dentro de um campo, dentro das cidades, dos burgos e da realidade em que se vive. Por isso eu proponho, o Cavaleiro dos Sete Reinos, você ia conseguir muito fácil colocar ele para Sérgio Buarque, porque ele não tem dragões, né? Os dragões ainda estavam extintos, então eram basicamente uma lenda. E que, por ser uma lenda, ela justamente faz com que o pessoal tenda a ver de maneira mais alegórica a coisa, né? Não vem do jeito que deveria ser visto como algo que realmente acontece. Porque eu garanto a vocês que nenhum de vocês tenha visto um dragão, né? Acho que nenhum de vocês aqui viu um dragão, então vocês consideram lenda. E toda a historinha que tem de dragões é lenda e não existe nada que seja de realidade, né? Aí você veja, aqui no mundo de Gelo e Fogo, do Cavaleiro dos Sete Reinos, eles vão passando por vários campos feudais e tendo várias relações entre senhores de escravos, senhores cavalariços e todas as classes e castas da realidade em que eles vivem, que é uma realidade fantástica, mas você pode ver que esse tempo ali ele vai passar na Idade Média, né? Mas o George Martin, nesse livro, por exemplo, ele tem uma uma narrativa que parece que ele está na Idade Média, mas ao mesmo tempo parece que a cidade é mais próxima da gente. Ou seja, nessa transversal do tempo que ocorreu, o George Martin consegue colocar em um estado especial as coisas que acontecem dentro do próprio local onde eles
estão colocados para sobreviver e para discorrer sua história e fazem uma é realmente um remonte histórico também, né? Porque ele descreve várias coisas. Agora, o que, que tem de interessante nesses livros para você, leitor? Você vai conseguir entender que eu moro numa cidade do interior. E eu facilmente, se eu ler o Sérgio Buarque de Holanda, eu vou ter alguma dificuldade. Eu leio aí, diga-se assim, uns 5, 6, 7, 8 parágrafos, e eu vou precisar ver isso na vida real, né? Alguns leitores não, tem leitores que preferem ficar por aqui mesmo, na imaginação, nessa grande capacidade que a literatura traz pra gente, que é ver o mundo, né, através dos olhos do livro, né? Mas aqui, eu que moro no interior, o Sérgio Buarque de Holanda, ele consegue explicar as coisas que eu vejo no dia a dia. Mas se você morar, por exemplo, no interior de São Paulo, né? A gente fala interior ali o lugar onde fica a cidade, ou a grande São Paulo. Você vai ler Sérgio Buarque de Holanda, você vai pensar, nossa, mas como as coisas se modernizaram, né? As coisas já não estão mais como eram hoje, mas é interessante a gente ter esse vislumbre do que era anteriormente, né? Então, eu recomendo para qualquer leitor que queira compreender a história do Brasil, porque desde a colonização do Brasil, lá onde existiam os índios, existiam os escravos, já tem esse remonte histórico. Então, por mais que você vive uma cidade onde haja prédios, onde haja metrô e essas coisas da civilização ocidental aí que a gente vive no século XXI, já é além de pós-modernidade, você consegue também fazer isso. Pode procurar na internet também e achar interessante, ver vídeos, né? Nada te impede de conhecer a história. Recomendo para vários leitores, mas mais para os leitores do interior mesmo, que vivem perto da roça, vivem perto do sertão. É para esses que eu direciono a maior missão daqueles que estão lendo um conto destes, que consiga compreender como que está o avanço técnico, tecnológico da sua cidade, o que ficou ainda resguardado em louvor aí de vidas antepassadas, do que sobrevive ainda hoje, do que a gente ainda quer manter como tradição conservada, ou do que você acha que já não serve mais, né? Que você entendeu bem como funciona, viu que já não, nessa população assim a gente já não consegue mais. Mas eu digo para você que quando ele escreveu esse livro não existia essas máquinas agrícolas que existem hoje. Então, muitas coisas você pode descobrir através da descrição das ferramentas, a utilização das ferramentas no trabalho do campo. Uhum. Bom, pessoal, o que eu queria explicar desses livros é hoje. Se vocês quiserem fazer o vínculo, fiquem à vontade. Sérgio Buarque de Holanda e George R. R. Martin. Eu vou trazer mais vídeos, eu peço perdão pela demora em trazer os conteúdos aí para vocês. É que tava meio, o trabalho tava andando a passos largos, né? E a gente não teve muito tempo, tá? Gente, não se esqueçam de deixar o joinha. Se tiverem dúvidas, comentários, sugestões, deixem aí embaixo na caixa e logo mais a gente vai vir com mais vídeos, tá? Um abraço.